Vamos iniciar a cerimônia com uma fala do professor Paulo Martins, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Bom dia a todos, todas. É uma satisfação tê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas sempre, né? Esse momento é interessante, pois a gente une duas coisas que são muito importantes. A primeira, esse projeto, e não na ordem de importância, a primeira, esse projeto dessa sala, né? Uma sala muito importante para a faculdade, porque instaura um espaço de convivência fundamental para os estudos interdisciplinares, né? Então, aqui os nossos alunos poderão conviver, né? Estudar, desenvolver os seus projetos. Em segundo lugar, e não menos importante, é claro, o nome dessa sala, né? Resolvemos, na congregação da Faculdade de Filosofia, ano passado, dar o nome de Marina Arcotti a essa sala, pela simbologia e pela importância que ela tem na sua militância, mas também por ser uma ex-aluna da casa. Então, nesse sentido, é uma honra para nós ter os familiares, os amigos, os nossos professores, os nossos chefes de departamento, presidentes de comissão, aqui para homenagear Marina Arcotti e entregarmos à comunidade essa sala. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu vou também fazer uma fala de boas-vindas, agradecimento a todas as pessoas que se dispuseram a participar desse momento, que para nós é um momento muito emocionante e também muito importante, porque no fundo é uma espécie de retomada da vida da nossa faculdade. Então eu acho que é um momento muito simbólico, também porque estamos já há mais de 1 ano e meio nesse distanciamento, nesse afastamento do que é a parcela mais importante da nossa existência profissional, né? Sermos professores, sermos estudantes, sermos pessoas engajadas na luta pelos direitos humanos, pela igualdade, pela inclusão. Essa é a marca da nossa faculdade, e a escolha da Marina como símbolo desse momento, da vida, do trabalho, do engajamento dela, também é uma maneira de mostrarmos para a sociedade, para a comunidade em geral, da faculdade, da USP e do nosso país, que nós queremos, ao retornarmos desse momento tão difícil que foi essa pandemia que vivemos, também podemos anunciar, né, sinalizar que o que importa para nós são essas lutas, é a nossa militância, é o trabalho dos nossos estudantes, das nossas alunas, que são a coisa mais importante para a nossa existência. Eu quero agradecer profundamente a todos os que se envolveram no projeto da sala interdisciplinar. Essa sala ficou pronta há 1 ano atrás, quando nós assumimos, Paulo e eu, a diretoria da faculdade. Ela foi projetada e planejada pela gestão anterior da professora Mona Ravi, com o professor Emerson Galvani. Nós tínhamos aqui uma livraria que deixou de existir nesse local, e a sala, então, concorreu o projeto, né, concorreu a uma licitação, a um concurso promovido pelo Banco Santander, e foi assim, então, que nós conseguimos vencer esse concurso e o financiamento. Acho que o professor Emerson vai falar um pouquinho mais desse projeto, né? Mas a sala foi... O espaço foi projetado, pensado, né, por funcionários da nossa faculdade,
E eu quero agradecer especialmente, então, né, precisei aqui trazer os nomes, mas ao Alexandre Uchoa, que é o chefe dos nossos serviços gerais, que foi encarregado, né, de tocar o projeto. Também quero agradecer ao José Veloso, que foi o responsável também pelo projeto de ambientação do espaço e tocou também o projeto. O Veloso também tem nos ajudado muito nos outros projetos da faculdade. Ao Edson Alves da Silva, que é o chefe dos serviços da manutenção e das obras, que também tem sido muito importante colaborador aqui dos nossos projetos voltados para os estudantes e para os professores. E o Normando Pérez Moura, que é o encarregado de todo o setor de informática da nossa faculdade e que fez, então, todo o trabalho de instalação das antenas de Wi-Fi. A sala vai ser voltada justamente para os estudantes poderem, né, estudar, trabalhar, fazer pesquisa, fazer grupos de estudo. Temos as duas salas aqui que poderão ser reservadas também para grupos, né? E então a nossa ideia é que ela seja uma sala de vivência, de convivência, né, de muita integração, de muito diálogo, debates. Quero agradecer também ao Fred pelo apoio que ele tem nos dado nesse processo todo, e a Marie, que é também nossa parceira, os nossos assistentes, né, assistente administrativo e a nossa assistente acadêmica. Enfim, a lista de agradecimentos é muito grande, os chefes de departamento também desse prédio, filosofia, antropologia, que estão aqui presentes, professor Oliver Tolle, professora Marta Moroso, do departamento de antropologia, Marta, e filosofia, o professor Oliver, e também outras presenças, professora Adriana Fanju, que veio aqui representando o Departamento de Letras Modernas, né? E também agradecer a presença da nossa querida Elizabeth Arcotti, nossa colega e parceira também nesses projetos todos. Certamente devo ter esquecido de falar alguém, o Fábio e a Eliette, que são aqui nossos apoios também, né? Mas queria principalmente agradecer ao Paulo e a Maria Cláudia pela presença, pela confiança que depositaram em nós, o seu Hamilton também, e estamos muito emocionados de oferecermos esse espaço à memória da Marina e de tudo que ela representa no Brasil e aqui na USP. Muito obrigada. Anuncio a presença do presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade, professor Yuri Tavares Rocha, do chefe do Departamento de Letras Modernas, professor Adrian Pablo Fanju, da chefe do Departamento de Antropologia, professora Marta Rosa Moroso, e ao longo da cerimônia eu falo mais alguns nomes. Agora chamo o professor Emerson Galvani, presidente da Comissão de Graduação. Bom dia a todos e todas novamente. Depois da fala da Ana, já comecei a chorar ali, né? Me desculpem. Esse projeto nasceu em 2019, quando nós recebemos o edital EGRADE Santander da Pró-Reitoria de Graduação, e na ocasião eu era o vice-presidente da comissão, a professora Mona era a presidenta, e ela me ligou e falou assim: Emerson, tem um edital aberto e você vai encampar esse projeto, né? O vice-presidente, né, os vices aqui da nossa unidade têm sempre muitas atribuições, em todas as comissões, em todas as instâncias. E aí eu pensei o que nós poderíamos fazer então, né? E aí o nome original que nós encaminhamos naquele momento era Laboratório de Estudos Interdisciplinares, o LEI, né? Mas como na nossa unidade nós já temos um laboratório que tem essa sigla, LEI, nós achamos que isso geraria alguma confusão. E aí, então, o nome é Sala de Estudos Interdisciplinares, que me parece mais adequado até pelo que eu estou vendo aqui nesse momento agora, né? Então, é uma sala de estudos, né? É o momento que o nosso aluno possa vir sentar e estudar com tranquilidade, com calma. E aí concorremos a esse edital, fomos contemplados. Por algum momento a gente também chegou a nominar esse espaço como Sala Santander, depois a gente começou a pensar que não era adequado também, né? E a gente foi então sempre marcando que deveria ser Sala de Estudos Interdisciplinares.
Isso até outubro do ano passado, né? Quando foi nos agregado essa informação, né, da perda da Marina, e que aí, a partir desse momento, nós pensamos com muita convicção que o espaço deveria ter um complemento, né? Sala de Estudos Interdisciplinares Marina Kohler, não é fácil falar esse nome, viu, pai? Arcote, né? Então isso, e aí nós estamos aqui hoje nesse momento, né? Uma longa história. Os recursos desse edital Santander EGRADE Pró-Reitoria de Graduação não foi suficiente, era um edital pequeno, né? Os nossos assistentes fizeram um milagre com esse dinheiro, né? Podemos dizer assim, de bom uso do dinheiro público, registramos isso aqui, mas também contou com um complemento da direção naquele momento, que era da professora Maria Arminda e do professor Paulo. Então estamos aqui, uma longa história. Essa é uma parte da história, né? Tem uma outra parte da história que eu acho que é que está nos motivando aqui, que é a homenagem à Marina, né? O Paulo Garreta, o Paulo Arcote, o Paulão, né? A gente já se conhece de longa data. Há 2 décadas atrás nós trabalhamos juntos em uma instituição privada na Baixada Santista, e lá nós tivemos uma parceria, né? Ficamos muito amigos e depois a gente perdeu um pouco o contato, né? Como é meio natural, né, nas relações. Eu entrei na USP em 2002, né? Ele ficou contente quando eu entrei na USP, por 2 motivos. Um, porque eu entrei na USP, e outro, porque ele assumiu as minhas aulas lá na Unimonte, né? E quando a gente está numa instituição privada, a gente cata a aula, né, Paulo? Todas as que aparecem a gente pega, né? Então, e lá trabalhamos, né, juntos, e tivemos uma boa experiência. E estamos aqui de volta, motivado por essa homenagem à Marina, né? E estou revendo o Paulo aqui, e para mim é muita satisfação, muita emoção, né? A gente tem muita história junto. Então esse evento, eu queria que ele ficasse marcado como dois eventos. Um evento acadêmico, que é a inauguração da Sala de Estudos Interdisciplinares, e um evento caloroso, familiar, né? Cortês, gentil, da nossa unidade, que é a Sala de Estudos Interdisciplinares Marina Kohler Arcote, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, e vou me posicionar ali no meu lugarzinho e me preparar para chorar um pouquinho. Obrigado. Anunciamos a presença da secretária do Departamento de Letras Orientais, Indira Barros, representando o chefe do departamento, e a professora Mona Mohamed Ravi, que não pôde comparecer. Anunciamos a presença de José Veloso de Freitas Júnior, técnico de manutenção e obras da faculdade, do Normando Pérez Silva Moura, assistente de tecnologia da faculdade, do Alexandre Gomes da Silva Uchoa, chefe administrativo de serviços gerais, do Frederico Tresol de Favoreto, o assistente administrativo da faculdade. Chamamos agora a professora Tessa Moura Lacerda, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da faculdade. Bom dia, eu confesso que eu estou bem emocionada, e por isso, queria agradecer. Quando a Ana me chamou para participar dessa inauguração da Sala Marina Arcote, eu imediatamente aceitei, e depois me pediram para fazer um texto que falasse um pouco sobre os temas que a Marina estudava. Como eu sou da filosofia e tenho estudado as questões de gênero, então eu fiz isso e vou ler para conter aqui minha emoção. A trajetória de uma pessoa é a construção de sua essência por cada ação e escolha que realiza em sua existência, segundo a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre. A curta vida de Marina Arcote, cuja trajetória foi tragicamente interrompida em novembro de 2020, foi grande, coerente com suas buscas, suas pesquisas e sua militância. Ela foi uma vítima daquilo contra o que lutava. Em sua pesquisa de doutorado, ela estava se aprofundando no debate sobre segregação socioterritorial a partir de abordagens de gênero, raça e sexualidade.
debate que enfrentara, em parte, em seu mestrado, no qual utilizou o baixo uso da bicicleta como meio de transporte pelas mulheres de São Paulo, como chave interpretativa para discutir de maneira mais ampla espaço urbano, mobilidade e gênero. O que levou Marina, em sua trajetória interrompida, a reunir as questões de gênero às questões de mobilidade urbana e cidade? Certamente, a luta contra opressões culturalmente e historicamente construídas. Certamente, a ideia de que a cidade pode ser um espaço mais humano para as minorias e não precisa ser guiada pela lógica neoliberal do lucro, como sugere a urbanista Raquel Ronick. Certamente, a compreensão de que quando algo que acreditamos justo não existe de fato, isso não significa que isso não seja um direito. E na democracia, regime que comporta conflitos, e note-se, eu digo conflitos e não necessariamente confrontos violentos, como sugere o filósofo Claude Lefort, na democracia, a luta por direitos é algo que precisamos fazer. Marina Arcoti fez. A democracia envolve o direito de ter direitos. E nós queremos lembrar essa luta de Marina. Queremos dizer que podemos e precisamos, como ela, lutar por direitos. Aqueles que sofrem opressões e violências em nossa sociedade sofrem por todos nós. É pela coletividade que eles sofrem. Sugeriu em um debate recente a professora do Instituto de Psicologia, Malu Schmidt. Esses, os oprimidos de muitas formas, os loucos, os marginalizados, os violentados, os agredidos, os que se arriscam com a simples existência na rua, nos mostram os dilemas de nossa sociedade e as questões que precisamos enfrentar se quisermos lutar por uma sociedade inclusiva, por uma cidade inclusiva. Por isso, os oprimidos sofrem por todos, mesmo quando não militam por uma causa, mesmo quando mas quando se engajam numa luta por direitos, como fez Marina em sua trajetória teórica e prática, então a violência que sofrem é ainda mais agudamente percebida. E lembrar essa luta é, primeiro, criar uma memória da trajetória individual de Marina Arcoti. Mas, segundo, e sobretudo, criar uma memória sobre a resistência e a luta por direitos. Trata-se também de não naturalizar opressões. Não podemos correr o risco de naturalizar fenômenos de segregação na cidade, na sociedade, pois, como sugere a feminista Monique Wittig, fazendo isso, diz ela, não só naturalizamos a história, mas também, consequentemente, naturalizamos os fenômenos sociais que expressam nossa opressão, tornando impossível a mudança. É sobre mudança que falamos aqui, quando damos o nome dessa sala, Marina Arcoti. A trajetória teórica de Marina Arcoti e sua militância estavam ambas voltadas para uma mudança da sociedade e da cidade, ou da sociedade através da mudança de espaços da cidade. Por que pensar essas mudanças a partir da perspectiva das questões de gênero? É a filósofa feminista Judith Butler quem nos ajuda a responder essa questão em um texto publicado em 2015. Ela diz o seguinte: embora o gênero não possa funcionar como paradigma para todas as formas de existência que lutam contra a construção normativa do humano, ele pode nos oferecer um ponto de partida para pensar sobre poder, atuação e resistência. Fim de citação. Segundo a filósofa feminista, a resistência, dentro de um espaço de moralidade neoliberal, no qual, diz ela, cada um de nós é responsável apenas por si mesmo, essa é a moral neoliberal, passa pela compreensão de que a situação precária vivida é compartilhada e passa pela corporeidade, pela luta dos corpos pelo direito de aparecer e dizer: não somos descartáveis.
cada ativista reivindica o reconhecimento e valorização. E quando reivindica, eu cito, estão exercitando o direito de aparecer, de exercitar a liberdade e estão reivindicando uma vida que possa ser vivida. O que é a luta por uma vida possível de ser vivida? Butler considera que somos todos vulneráveis, mas há populações que, além de vulneráveis, têm vidas precárias, vidas difíceis de serem vividas, às vezes vidas descartáveis, não imutáveis. A precariedade é uma exposição maior ao risco de doença, pobreza, fome, violência. A precariedade, diz Butler, também caracteriza a condição politicamente induzida de vulnerabilidade e exposição maximizadas de populações expostas à violência do Estado, à violência urbana ou doméstica, ou a outras formas de violência não representadas pelo Estado, mas contra as quais os instrumentos judiciais do Estado não proporcionam proteção e reparação suficientes. Por que a precariedade tem relação com as questões de gênero e por que as formas de enfrentamento da violência podem passar pela consideração do gênero? Ora, há normas sociais que, muito mais do que as leis e o aparato jurídico de nossas sociedades, nos dizem como nos comportar de acordo com o nosso gênero. Se resistimos a essas normas e falhamos ao atuar, ao performar essas normas em nossas ações cotidianas, então passamos a estar sujeitos à violência. As minorias sexuais, as minorias de gênero, são também sujeitas a uma condição precária de vida. Por isso, sem ser o paradigma da precariedade, o gênero pode ser o ponto de partida para pensar formas de existência que resistem às normas. Porém, como o reconhecimento de nós mesmos pelos outros é importante para que possamos nos constituir como sujeitos, se nossa existência não é reconhecida no espaço urbano e social, então podemos ficar expostos aos limites da condição de reconhecimento. Segundo Butler, essa situação pode ser, dependendo da circunstância, tanto terrível quanto emocionante. Existir nesse limite pode significar que a própria viabilidade da vida de uma pessoa está em questão. Fim de citação. Mas o gênero não é apenas um ponto de partida para pensar certos modos de existência que resistem à normatização. É também um ponto de partida para pensar atuação e resistência. Por isso, usar a perspectiva de gênero como uma perspectiva que mostra vidas difíceis de serem vividas, lutando por reconhecimento no espaço público, pode ser um caminho rico para pensar outras formas de resistência, de ação e de luta por direitos. Seja a luta por cidades mais humanas, que incorporem essas existências sujeitas a uma condição de precariedade, seja uma luta pelo reconhecimento do direito das minorias de ocupar os espaços públicos, o direito de aparecer. Essa era também a luta de Marina Arcodi. Essa luta não era para ela e por ela, mas contra a lógica neoliberal, na qual cada um só é responsável por si mesmo. Uma luta pela coletividade e por formas mais humanas de convívio na cidade. Então, viva a Marina e a luta dela. Anunciamos a presença da funcionária Maria Márcia Pedroso, assistente acadêmica da faculdade, da aluna Juliana Barbosa de Souza Godoy, representante do DCE da universidade, do aluno Arthur White, representante do DCE da universidade, do aluno Thales Mansano, representante discente da FEFELESH, da Milena Polizelli Leite de Souza, representante discente da FEFELESH. E agora, chamamos para falar a professora Elizabeth Harcotti de Lataire, que é professora do Departamento de Letras Modernas aqui da faculdade e tia da Marina. Bom dia a todos, a todas. Eu acho que a apresentação sendo dupla
Eu venho justamente fazer, talvez, a ponte entre o acadêmico e o pessoal. E eu acho que a iniciativa da minha faculdade, a FEFELESH, de transformar um espaço inicialmente acadêmico em um espaço acadêmico e vivo, no que antes não se pensasse em haver encontros, mas ao homenagear Marina, que por quantas vezes eu encontrei aí do lado da tia Bia, ou ela ia me visitar na minha sala às vezes, e era muito gostoso sempre conversar com ela. Marina, sobrinha, né, da família, a pessoa que seguia a carreira acadêmica, assim como eu segui. Então, eu tinha uma proximidade de interesses, né, com Marina, embora não significasse que a gente trabalhasse nas mesmas linhas. Mas essa sala, então, representa uma comunhão, eu acho que bem ideal para as humanidades, entre o pensar, o discutir, o construir, o agir em sociedade e transformar, principalmente, que também ajuda a família a conseguir transformar a dor da perda da Marina, né, o luto da perda, aquela frase que hoje a gente vê tanto, em lutar pelas ideias que ela defendia, pelos projetos que ela tinha, ou seja, da liga, amalgama o acadêmico e o pessoal num vetor em direção a uma sociedade melhor. Que a gente faça bom uso dessa sala. Muito obrigada, que orgulho da minha faculdade. Anunciei a presença de Marta Marandino, representante da Faculdade de Educação e amiga da família. Eu convido agora Letícia Lemos, que é arquiteta, cicloativista e também amiga da Marina. Bom dia. Eu vou tentar falar, já estou passada, depois da fala da Beth, especialmente. Minha intenção aqui era falar um pouco, trazer o que a Beth também colocou, do outro lado, né? Do lado fora da academia, de como que a Marina construiu esse caminho acadêmico. A Marina pulou na minha vida, no meio de uma ciclovia. Ela me parou para elogiar minha bicicleta. No dia seguinte tinha uma reunião da ciclocidade. Ela viu minha bicicleta e foi me procurar, e a gente começou a conversar, e a gente nunca mais parou de conversar. Uma pessoa que esteve tão presente na minha vida acadêmica quanto eu estive na dela, e a perda foi muito difícil. Por causa disso, era uma pessoa que fazia pontes, plantava árvores e lançava raízes pelo mundo. E quando eu recebi o convite e vi o nome da sala, eu pensei, não podia ser melhor. Mas Marina era isso, Marina era essa interdisciplinaridade. Era uma menina que veio falar comigo, falou, nossa, você está na FAO fazendo mestrado. Eu pensei, eu tenho esse interesse em urbanismo. E eu achei lindo, abracei, levei para a FAO. E a gente começou um percurso que começou pequenininho, começou sem formação, começou sem muitas condições, e que esse caminho foi crescendo de formas que a gente mesmo, de repente, se via com trabalhos aparecendo e pedidos aparecendo para discutir, vindo de fora do Brasil, de pessoas reconhecendo a importância do que a gente estava discutindo, para além daqui, dessas fronteiras da USP, para além das fronteiras de São Paulo, do Brasil. E foi um percurso longo, assim, a gente começou ali em 2015, 2016, e a última publicação que a gente fez foi agora em 2021, que foi publicada, que foi um pouco, a gente acabou fechando esse percurso com esse texto, e que quando ele estava para ser publicado, né, aconteceu essa tragédia na nossa vida, e os editores lá, então, souberam do ocorrido e dedicaram o livro à Marina. E esse percurso da Marina e essa riqueza que ela trouxe
para o pensamento que a gente pode construir aqui no Brasil. A celebração dessa sala, dessa inauguração, com esse nome, e trazendo a Marina de uma forma tão afetiva, é muito lindo. Eu só queria agradecer o convite para estar aqui. Eu queria agradecer a família da Marina por esse momento que a gente pode ter para celebrar a Marina, para celebrar o que ela produziu e todas as portas e raízes que ela deixou para a gente, para continuar esse trabalho maravilhoso dela. Muito obrigada. Anuncio a presença do professor Oliver Tori, chefe do Departamento de Filosofia, do funcionário Francisco Teres Alves, chefe da Segurança da Faculdade, do funcionário José Clóvis, assessor de Relações Institucionais. Convido agora o Felipe Burato, o companheiro da Marina. Oi, bom dia a todos e todas. Eu até escrevi, mas depois da Letícia e da professora Tereza falarem, eu acho que eu já... Boa parte do que eu escrevi eu não preciso mais falar. Mas eu quero começar a falar... eu me sinto um pouco guardião, de certa forma, ou guardião, talvez, da Marina e da Marina como um todo nesses primeiros, né, principalmente nos primeiros meses. E falo disso porque a Marina é tudo isso, porque ela sempre foi muito, talvez até sem saber, mas sempre foi muito fiel e verdadeira às suas crenças e ideias. Esses dias eu participei de um outro evento e falava como, talvez sendo bem, né, puxando bem a brasa para o nosso lado, mas como Marina, de certa forma, personifica aquela frase, a ideia, né, do Paulo Freire de que discurso e prática se confundirem, né, quer dizer, da gente tratar a nossa prática que até o momento que se confunda, né. Marina é isso, assim, e não só na bicicleta, eu vejo. Mas esses dias eu estava conversando com uma conhecida também, aluna da FAO, e ela contando que estava fazendo uma disciplina com a Marina no doutorado antes da pandemia e falando que achou muito legal. Ela estava conhecendo a Marina ainda e falando que achou muito legal, ficou emocionada, sei lá, quando viu que a Marina saía da USP 10 da noite, pegava a bicicleta e ia para casa. E ela fazia isso não por ser destemida ou por ser muito corajosa, ela fazia isso porque é o direito dela, né? É o direito que ela tem. E a trajetória dela em São Paulo é muito isso, né? Ela descobriu a bicicleta e passou a ser a ferramenta dela exercer a sua liberdade, o seu feminismo, enfim, o seu ativismo, né? Com a Marina tudo sempre foi política com ela. E eu falo disso porque quando chegou a ideia de nomear uma sala com o nome dela, eu já fiquei de cabelo em pé, porque a experiência de homenagens era uma ciclopassarela que é oposta completamente às ideias e ao pensamento dela, e enfim. E aí foi um processo de conversar muito com os pais, com o Garreto e com a Clau, para entender, tipo, não, vamos lá. E aí que eu fui entendendo tudo. E aí hoje, quando eu cheguei aqui, eu vim super cedo num vídeo de bicicleta, vim de ônibus, que era o terceiro modal favorito dela, era a pé, bicicleta e ônibus. Vim de ônibus, cheguei cedo, vim andando, e eu vinha em 2018, quando a gente se conheceu, e ela estava terminando o mestrado, eu vim algumas vezes com ela acompanhar, entregar, depositar a dissertação, com uma foto famosa dela. Então já bateu uma saudade, uma nostalgia. Mas quando eu vi a ciclofaixa que está sendo feita por toda a USP, eu não
sei se quando eu vi, fez sentido, né? Acho que fez sentido totalmente. E hoje, ouvindo a Letícia, a professora Tereza, já faz mais ainda sentido. Mas eu me lembro que em novembro do ano passado, ainda em novembro, assim, nem tem um mês, houve uma homenagem e tudo, acho que puxada pela fé, se eu não me engano, se não foi, desculpa, mas... e que em algum momento se falou, não, vamos fazer um passeio ciclístico em homenagem à Marina. E aí eu já cresci e falei, não, gente, a Marina não fazia passeio ciclístico, não, e passamos a cobrar que, pô, tem um plano cicloviário que está pronto, a USP só precisa fazer. E aí aquela coisa, né, troca a prefeitura, no projeto fica encostado e tal. Então hoje chegar e ver, né, ver que já está impactando, mesmo que não seja, né, E aí acho que já teve bem essa introdução, a bicicleta já não era o objeto de pesquisa ou o foco da Marina, né? Era muito mais uma ferramenta do que objeto de pesquisa. Mas traz esse calor de que é isso, né? Ela mesmo numa coisa que não é, né? Não é disso que a gente está falando quando a gente fala de manter o pensamento e o legado, mas já é um impacto, né? E eu acho que, e a Marina, por quem teve a oportunidade de conhecer, a Marina ocupava os espaços, né? Ela ocupava os espaços e se colocava e tudo. Então, acho que é isso, assim, ela está ocupando os espaços e a gente vai fazendo como a gente quer, né? Como a gente consegue, de acordo com o que ela nos marcou, de acordo com o que ela tanto escreveu. E aí, eu não vou me alongar mais, já falei mais do que eu gostaria, mas pensando, né, nessa não separação entre discurso e prática, né, eu acredito, espero que essa sala proporcione esses encontros, essa troca, né, a Marina é também tudo isso, porque ela circulava muito bem fora da academia, e não porque ela, né, trabalhava com publicação, não, porque ela circulava, era tudo a mesma coisa, né, a vida política, né, a gente, quando a gente foi morar junto, a gente nos demos bem que só comíamos orgânico, falando um negócio bem, eu tinha esse costume e ela também, só que eu por conta, né, agrotóxico e tal, paraná, e ela não, é porque ela gostava de saber para onde o dinheiro dela estava indo e tal, então era esse nível de chatice, por assim dizer, ou de lealdade, assim. E é isso, eu acho que essa sala acho que esse dia já é bem emocionante, e eu acho que a sala é uma das maneiras que a gente tem, né, de promover esse legado, de promover o pensamento dela, que vai ficando mais atual, né, conforme o neoliberalismo vai destruindo tudo, vai ficando mais urgente né, olhar tudo que ela discute e todas as pontes, né, porque a Marina, acho que é isso, né, a Marina é muito ponte, né, muita conexão, e espero que a gente consiga olhar para isso a partir dessa sala e olhar para dentro, né, acho que olhar para dentro no sentido de, e aí pensando em USP, olhar para dentro no sentido de olhar quem faz a USP, quem está aqui dentro, e que hoje é uma realidade muito diferente do que era há 20 anos, né? E a gente sabe que muita gente que não era permitida a entrada na USP, hoje está na USP, mas a gente precisa olhar para essas pessoas como parte da teoria, né? Não só lidar com... mas, de fato, encarar o problema e atuar nesse sentido. É isso, eu não vou me alongar mais. Quero de novo agradecer especialmente a figura do professor Ana Paula e do professor Emerson, e dizer que a luta está só começando, e fazer uma propaganda, um anúncio. A gente lançou o movimento Pedale como Marina, que é justamente a partir dessa tragédia,
jogar luz a todas as questões que ela discutia, e não só que ela discutia, mas que estão correlacionadas, né? A gente tem muito claro que ela foi assassinada, sim, por um motorista bêbado, mas também por um Estado que permita que um motorista dirija bêbado dentro de um bairro, àquela velocidade, por, enfim, diversas questões das cidades capitalistas. E então a gente está lançando esse movimento, tem no Instagram, depois se quiser acompanhar, a gente tem algumas ações esse fim de semana que está marcando um ano do atropelamento. E é isso, muito obrigado, desculpa alongar. Obrigado. Convido agora para a fala Maria Cláudia Mibieri Coller, a mãe da Marina. Bom, vou tentar dar conta, né? Hoje, já quando eu cheguei aqui na USP, né, já fui lembrando, assim, né, quando a Marina entrou aqui, na época eu trabalhava aqui no Greenpeace, que era aqui na Alvarenga, então eu, né, vinha almoçar sempre aqui, enfim, estava mais ou menos próxima dela. E aí quando ela entrou, que teve o trote, né, de bicho, a gente acabou se encontrando, porque obviamente ela estava totalmente bêbada, e a gente se encontrou para ir para casa de ônibus, e a gente morava ali em Perdizes, perto da PUC, né, e Marina toda rabiscada, feliz da vida, e passamos ali na PUC, também estava tendo essa coisa de bicho, e aí ela, você entrou também na PUC, ela olhou assim e falou assim, eu entrei na USP. Aí eu falei para Marina assim, corre, agora você corre, porque vão atrás de você. Eu acho que era essa um pouco assim, da ousadia dela, né, Marina era ousada, né. E aí quando ela entrou para cá e logo depois eu, né, fui de novo para Santos e morava em Santos, e a Marina acabou ficando aqui, e eu me lembro que, né, o celular era uma coisa mais escassa, não tinha, e eu ligava assim, minha filha, o que você vai? Não, estou indo para uma festa na faculdade, né, aproveitou todas as fases da universidade, assim como eu também, né, e a Martinha e o Paulinho foram nossos colegas, meus amigos e colegas de universidade. Eu dizia, mas Marina, você vai voltar como? Não, mãe, eu volto no primeiro ônibus às 6 da manhã. Então, assim, vivia intensamente, né? Para avisar, né? Usa o orelhão, avisa onde está e avisa quando chegar. Né? Mas, assim, a gente ficou bastante emocionado com essa homenagem que a professora Ana Paula e a professora Emerson nos contactaram. Processos sempre muito difíceis, né? Porque a gente quer, né, sempre conversamos muito com a Ana, né, do propósito da sala, né, que é um pouco isso que o Felipe colocou, né, essa fatalidade toda, esse momento todo dessa perda, a gente começou a buscar um propósito até para dar sentido, né, às nossas vidas, né, porque a vida ela continua e a gente passa a ter um outro entendimento de uma coisa que é mais certa, que a gente não fala, né, que é a morte, né. Enfim, e aí a gente ficou muito conversando, né, para alinhar, não, a gente achou muito bacana a proposta, mas vamos alinhar o propósito para esse espaço, que a gente acha que é importante, e é bem isso, né, fazer essa união aí, né, da academia e da extensão. Né, a Marina ouvia a gente falar muito sobre isso, né, eu me tornei professora até pela mão aqui da Soninha, né, minha amiga, quando eu cheguei da Paraíba com a Marina bebezinha, e a Soninha me conheceu e falou assim, está tendo a escola que eu trabalho, uma escola construtivista, a escola Pacaembu, está com uma professora de ciências, está indo embora para o Rio, você não quer ir lá? Você tem uma cabeça de projeto, trabalhou com um monte de coisa, você não quer ir lá? Eu falei, imagina, eu nunca dei aula, eu não fiz biologia para dar aula, eu fiz biologia para outras coisas, né, para ser ambientalista, para fazer outras coisas. E aí eu fui na escola e eu fiquei lá, sei lá, 12 anos, né? Então me tornei professora nesse momento e fui me galgando outros espaços, né? Na graduação, na pós-graduação, né? Na especialização, e fiz mestrado, mas instituições sempre privadas, né? E Marina sempre viu muito esse movimento, né? Do estudo, né? E da crítica também, né? Da universidade pública e da falta de relação
com a prática, né? Então a gente falava muito, não, a universidade produz lá, mas não chega aqui, né? Produz e não chega na base. Então acho que Marina foi criada bem, né, nessas discussões, né? Minha, do pai, né? Provavelmente ele vai falar sobre isso também. Mas eu queria muito agradecer essa oportunidade, a gente está todo mundo junto, uma semana bem difícil, uma semana bem cheia de emoções, né, como o Felipe disse. A gente chegou ontem do Rio, né, às 10 da noite, e ao entrar aqui já foi, né, um monte de emoção vindo à tona. E falar das representações, né, que eu acho que tem a ver muito com a nossa vida, com a vida de Marina, né? A Soninha, minha amiga que me trouxe para a educação, o filho dela foi professor também da Marina de violão. A Rita, minha amiga que eu cheguei em São Paulo também, fomos trabalhar junto na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, conheci a Marina como fraldinha em casa, né? A Martinha e o Paulinho, meus amigos de faculdade, eu digo que são meus orgulhos cariocas aqui no universo paulista, professores e funcionário aqui da USP, né? A Karen, minha amiga de porta de colégio da Marina, por conta dela, o filho dela e da Marina, a gente se tornou super amiga, né? O Lucas e a Marina, dois cabeçudos que viviam lendo e montando um monte de histórias, fazendo um monte de zona. Enfim, as representações, né, que a gente tem aqui desse espaço, né? A Beth, a tia cabeçuda intelectual, né, presente, né? O avô, que ela criticava por conta, falava histórias de bicicleta do tempo dele, enfim. E o Felipe, companheiro da Marina, escolhido por ela, que a gente já botou aqui embaixo do braço e já é nosso, e a gente está junto aí nesses movimentos, né? Do Pedale como Marina, que pra gente, eu acho que é o que nos faz sentido e nos faz continuar, né, a viver e até algum significado, né, para essa vida tão breve que a gente tem. E por cidades, né, mais gentis, né, menos agressivas, né, que sejam compartilhadas, né. Marina escolheu a cidade de São Paulo para ficar, apesar de carioca, né, ela escolheu São Paulo para se erradicar. E a gente respeitava, né, ela sabia que a gente, nem eu nem o pai temos afinidade com a cidade. Nós moramos aqui 14 anos, né, o pai é paulista da Vila Madalena. E ela escolheu São Paulo como cidade de construção dos afetos dela, os desafios, né? Então é isso, queria agradecer a todo mundo, a Letícia maravilhosa, né, parceiraça da Marina. A Marina na época tinha um blog, né, muito engraçado, que ela contava de conto que ela tinha, ia tendo, né, né, nas pedaladas dela, né, as pessoas conversando, ia falando. Enfim, hoje está aqui com a gente o Fábio, irmão dela, mas ele está aí marcado. E ele provavelmente vai estar junto no sarau à noite, a gente vai fazer um sarau, então todo mundo convidado também, entra lá no Instagram para acompanhar. E amanhã temos pedalada, e assim vamos até o dia 8. Mas obrigada mais uma vez, com muita emoção que a gente está aqui, muito feliz que esse espaço aqui seja bastante utilizado, que tenha um propósito de formar essas pessoas maravilhosas aqui, os estudantes que têm o desafio de dar continuidade aí à carreira acadêmica, intelectual e prática. Tá bom? Anuncio a presença do presidente da Comissão de Cooperação Internacional da faculdade, professor Rui Gomes Braga Neto, da professora Cláudia Amigo Pino, presidente da Comissão de Pós-Graduação da faculdade. Convido agora o Paulo Arcotti, o pai da Marina, para falar. Bom dia a todas e todos. Primeira vez que eu preciso de um papelzinho para poder falar, né? Bom, em primeiro momento eu quero agradecer. Né? Agradecer aos nossos antepassados, né, que possibilitaram que a gente chegasse aqui, a vocês, né? A professora Ana Paula, Emerson, e todos vocês que estão aqui. Né? Sozinho fazemos nada, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Sozinhos fazemos nada, né? E eu acho que isso é resultado dessa ação conjunta. Só ressaltando o que o querido Emerson falou, na verdade não pretendia as disciplinas dele, né? Porque como meteorologista, na verdade, não tinha como, eram impecáveis, né? Então não tinha não adiantava. Assim. Mas, numa instituição privada de ensino, nós éramos dadores de aulas, né? Operários de ensino, e para vocês terem ideia, de 2002 a 2010,
eu lecionei mais de 30 disciplinas diferentes, né, relacionadas à área ambiental, oceanografia, né, mas é um negócio que eu particularmente achava muito bom, porque eu recebia, eu ganhava para estudar. Então me considerava até privilegiado. Né? Tinha dificuldade na relação com os alunos, mas eles aproveitavam e falavam, azar de vocês estão pagando, não querem aprender, eu estou recebendo para aprender. Então foi muito gratificante, eu sou muito grato a essa época. Com relação à Marina, é muito interessante que ela com 2 anos de idade, 2 anos, então ela tinha uma biblioteca. Né? Ela ganhava livros, né, que a gente sempre teve livros assim, e ela etiquetava os livros, né? E ela tinha um aramado que ela ia organizando os livros. Né? Então ela, sabe, então ela já organizava o acervo dela. E a mãe da Cláudia, Miriam, né, aliás, meu pai hoje representa os avós aqui, né, uma vez indo do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio, disse que tinha uma outra menininha da mesma idade, e a Marina, conversando entre 2 bancos, assim, e a Marina perguntou para ele, mas e sua biblioteca? Ele, o quê? Ah, você não tem uma biblioteca? Né? Você não, como é que pode? E ela ficou extremamente impressionada que o menino não tinha uma biblioteca, como ela tinha, assim. E além disso, ela dizia que ia ser professora, que nem a mãe. Né? O que é professora? Bom, mas enfim, como indivíduo, né, como cidadão, assim, nossa, o fato de Marina estar nessa casa, ser perenizada, né? Poxa, nesse lugar onde tantas pessoas tão importantes foram formadas, né? Eu particularmente cito Aziz Absaber pela relação que eu tive, no que eu aprendi, Milton Santos, que só posteriormente eu vim entender, eu achava que no início a geografia, eu sou da área, eu fiz oceanografia porque eu queria mexer na área ambiental, para lidar com isso. E eu sou de uma época que faltava fundamentação científica para se trabalhar com a questão ambiental. Não tinham publicações, eu vi isso de professores em Rio Grande, onde eu fiz, na universidade onde eu fiz. E eu achava que pela questão física os problemas seriam resolvidos. Quando os seres humanos entendessem as limitações do meio, bom, era uma referência para começar a poder... Olha, não dá para passar, o limite é esse, como é que a gente vai dividir os benefícios? E, portanto, não tinha conseguido apreciar Milton Santos, né, outra grande figura. E aí, Antônio Cândido, né? Pô, Fernando Henrique Cardoso, antes dele dizer para esquecer o que ele tinha escrito. Né? É impressionante, né? E a Marina está aqui. Né? Olha, então isso para assim, eu acho que não tenho nem palavras, né, para dizer. E com relação a essa sala específica, como é que a gente entende, assim, né? Bom, primeiro lugar é lindo, né? Quando Ana Paula mandou as fotografias, né? Falou com esse ambiente, falou, cara, isso aqui não parece Brasil, né? Isso aqui é impressionante, os alunos ter esse espaço para que os alunos possam utilizar, né? E como é que eles poderão utilizar, assim? Já ousando um pouco mais, assim, e nos colocando à disposição, assim, eu acho assim, bom, primeiro, como já foi dito, é uma sala de estudos, mas não é só, é de convivência, né? Assim, tem um espaço para reuniões, tem espaço para o café, porque é junto, né? Assim, a partir do momento que a gente interage com as outras pessoas, que, de novo, é outra história, um mais um, Beto Guedes dizia que 1 mais 1 é mais que 2, mas eu parafraseio e acho que 1 mais 1 é muito mais que 2, né? E 1 mais 1, então é muitíssimo mais que 3, eu acho que essa sala possibilita essa integração. E eu identifico, assim, como professor, né, que fui, né? E aí também agradeço os professores, né, a Soninha, porque são eles que possibilitam, né, esse nosso avanço. Marina, ela se tornou o que foi, porque Soninha, pela Escola Pacaembu, pelas outras pessoas, Soninha, a Raquel, você, por favor, e a todos os professores que ela teve, né? Eu acho que é isso, se não tiver aquela história que sem advogado não tem justiça, né, que é um absurdo, né? Como se precisasse de advogado para ter justiça, mas assim, sem professor não tem nada, né? Então, eu acho que é extremamente importante essa possibilidade de a gente voltar aqui. Agora, eu vejo uma possibilidade de se utilizar em atividades nos cursos, né, praticando transversalidade de diferentes disciplinas, né, entre cursos, né, ou seja, então já também transversalidade entre os cursos, assim, da área de ensino. Na área de pesquisa, né, eu acho que o espaço que se tem aqui, somando com ciclocidade, a pé, mas todas essas instituições, labicidades, né, entre instituições, ou seja, tem um lugar fértil, né, na verdade, você tem todas as condições para que os alunos, junto com essas pessoas de fora, possam, né, avançar, possam um espaço para se criar conjuntamente, né? E, inclusive, né, na extensão. Né? Por exemplo, nós tivemos uma professora, Mirtz, de Agudos, do interior de São Paulo,
entrou em contato pelo Facebook, solicitando autorização para usar a Marina em tema de aula. Ela dizendo assim, falou assim, olha, a nossa escola resolveu trabalhar uma EMEI e EMEF, trabalhar com transporte. Eu sou professora do 3º ano, alunos de 8, 9 anos, e a mim coube transporte sustentável. E eu gostaria de usar a bicicleta como exemplo. Assim, e a Marina me sensibilizou muito. Vocês autorizam? Eu falei, imagina que autoriza aqui. Quem não precisa, né? Tem um texto para mandar, mandamos o material. Foi impressionante os relatos que ela fez. Dos alunos, como se sensibilizaram, dos desenhos que fizeram, dos cartazes. Aí eles fizeram uma mobilização, andaram em volta da escola. Né? E ela falou assim, mas e que mais? Eu falei, olha, uma sugestão. Quantas pessoas se acidentaram, né? Pedestres, ciclistas na cidade? Quantas ficaram mutiladas? Quantas perderam a vida? E elas foram pesquisar e não tinha essa informação. Né? Falei, poxa, então como é que a gente está falando em cidadania, em direitos, né? A cidade, a existência, né? Se esses indicadores de quão pouco vale a vida aqui são difíceis de se garimpar. E aí eles escreveram, Cláudia falando com ela, onde sugeriu, escreveram para o prefeito, enfim. Então, olha que interessante. Então, já na extensão, uns alunos de diferentes cursos das ciências humanas, assim, podendo assessorar professores de outras escolas, né, trazendo isso. Então, eu vejo assim, eu identifico esse espaço como maravilhoso para isso. Né? Eu acho que talvez não possa existir uma iniciativa mais propícia para poder instrumentalizar e fazer florescer. E nos colocamos à disposição, com Ciclocidade, com Yuri, com todas as instituições, para o que a gente puder ajudar. Muito obrigado, sem palavras mais uma vez. E Marina continua fazendo pontes aí, mas que continue, porque precisamos muito dessas pontes, né? Cada vez mais frente ao que se apresenta no horizonte. Mas não é racional a questão, isso é outra questão extremamente importante. Eu achava que era por meio de conhecimento e materialização de conhecimento em leis, né, em instrumentos legais. Eu trabalho há 40 anos com isso, né, em gestão costeira. Falta a lei não é boa, ela precisa ser melhorada, precisa ser implementada. Mas não é a lei não é suficiente. Né? A lei vem de um sistema que reflete a imperfeição da nossa sociedade, né? Todas as dificuldades, todos os problemas que ela tem. Consequentemente, o aparato legal também, e o político nem se fala. E vim aprender com a Marina, né, agora, nessa situação, que não é lei, né? Na verdade é o afeto, é o respeito ao outro, né? É o enxergamento do outro, antes de mais nada. Né? Senão, não tem lei. Ou a gente precisa de uma lei e fala assim, você não pode atropelar o ciclista por trás, né? 90 km por hora. Você precisa, não faz o menor sentido, né? Muito obrigado, tá? Tudo de bom. Então, estamos juntos. Convidamos todas as pessoas presentes para o desencerramento da placa da Sala de Estudos Interdisciplinares Marina Koller Racotti. Puxar? 1, 2, 3. Acho que tem que puxar de um lado. Cuidado com a só. placa. Aí vai, com o lado só.